É provável que você já tenha assistido, ouvido falar ou até mesmo pesquisado a respeito do Carnaval e a sua história. Mas o que eu quero que você saiba hoje é que aqui no nosso canal Estudo Divino, nós vamos refletir de uma maneira cristã a respeito do Carnaval e as suas origens. Sejam bem-vindos ao nosso canal Estudo Divino. Quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Estudo Divino. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se aí. Tenho certeza que você vai encontrar muitas informações, muitas reflexões que vão te ajudar com certeza na sua vida, na sua caminhada cristã, na sua caminhada com Cristo. Amém? Bem, hoje nós vamos refletir a respeito do Carnaval, como eu disse. O Carnaval que, embora muitas pessoas acreditem que tenha surgido ali na época vitorina, entre 1836, 37 até 1901, na verdade tem origem muito além disso. Sim, o Carnaval já era comemorado até mesmo por aquelas nações antes de Cristo. Em cada época, em cada nação, o Carnaval tinha o seu nome, tinha o seu propósito, porém o contexto era o mesmo. É mais ou menos como a mandioca, a macaxeira, o aipim, que é conhecido de diversas maneiras pelo país, só que é a mesma coisa. A verdade é que o Carnaval teve origem lá no Antigo Egito, lá no paganismo. Essa é a verdade. Os pagãos costumavam fazer essas festividades para celebrar fartas colheitas, exatamente. E junto a isso, via o quê? A idolatria, dava espaço para a adoração aos falsos deuses, porque eram associados esses falsos deuses com o fato de ter chovido, de ter tido boa colheita. Então a festividade acontecia. E dali começou a herança a passar de geração em geração e de nação para nação. Na antiga Roma, por exemplo, a festividade era feita para o deus Saturno, que era considerado o deus da agricultura. Repare só, na Babilônia era cultuado deuses, porque chovia e tinham boas colheitas. Saturno era cultuado em Roma, em outra nação, mas o sentido era o mesmo, por conta dele ser o deus da colheita. Essa festividade na Roma Antiga era conhecida como Saturnália. Segundo o site da revista Abril, super interessante, eles desfilavam nus em carros, em espécie de carros alegóricos que eram semelhantes a navios, chamados carro navales, uma tradução para o português carro naval. Então essa festividade era feita dessa maneira em Roma Antiga. Há quem diga que o termo carnaval veio lá do carro navales, da antiga Roma. Porém, é muito mais provável que tenha vindo de uma origem cristã. Sim, exatamente, de uma origem cristã. Sim, porque após Cristo, a igreja cristã ela seguia separada do Estado, não era associada ao Estado, tanto que era muito perseguida pelo Estado, Roma, na época, no caso. E após o século III, o Estado fez uma espécie de junção, junto com a igreja cristã, vinda ali por Constantino. Muitos conhecem essa história. E depois disso, muitas práticas pagãs, pois Constantino era pagão, veio do paganismo para o cristianismo, muitas práticas pagãs começaram a ser introduzidas dentro da igreja cristã para poder o quê? Para poder agradar os pagãos que vinham se convertendo também, até porque Constantino era pagão. E a partir daí começou as origens pagãs se adaptarem ao cristianismo, e assim foi indo, assim foi indo. E a festividade acabou sendo adaptada, acredito que meio por um acaso, no cristianismo. Por quê? Porque houve uma época que a igreja romana, a igreja católica no caso, eles fizeram a quaresma, criaram a quaresma, que era o quê? Os 40 dias, baseado nos 40 dias de Jesus no deserto. 40 dias antes você tinha que se livrar
da carne. A carne de forma física, né, é o que os católicos fazem até hoje, não comem carne durante os 40 dias que antecedem, mas também tem a forma simbólica, assim como Jesus simbolizou lá o pão como corpo, o vinho como sangue, sabe? A forma simbólica é o quê? O deixar da carne, né? Ou seja, os seus prazeres, você se preparar para a chegada da Páscoa. A ideia é legal, a ideia eu acredito que era boa, mas as pessoas não se conformavam muito, né? Eu acho, de ficar 40 dias sem fazer nada e aí ficou criando aquela coisa. Não, a gente precisa fazer uma despedida da carne, né? Então, como tinha o carne levare, né? Que era o que? Exatamente esse início dos 40 dias, que coincide com o carnaval que nós temos hoje. Antes de iniciar a quaresma, existia algo que você poderia, esbanjar. Então você poderia fazer tudo o que você quisesse, comer bastante carne e também, né, praticar algumas coisas ilícitas, segundo a carne, que estava certo. Isso não foi adotado pela igreja, mas foi, né, adotado por algumas pessoas da época que queriam mais, né, fazer vamos dizer assim, a baderninha. E assim isso evoluiu e foram se passando os anos, né? E aqui no Brasil, né, mesmo, não chegou com a cultura portuguesa lá em 1500, e isso nem em 1600. Foi lá no século 17, né, ainda, sim, que chegou, mas chegou de uma forma diferente, de uma forma portuguesa, digamos assim, de se fazer a festividade carnaval. Era uma festa conhecida como entrudo. Nessa festa as pessoas faziam brincadeiras, né? Jogavam água uns nos outros, bolinhas de cera com água, frutas, ovos. Era uma espécie de brincadeira. O que nós temos hoje como carnaval, na verdade, veio surgir ali em 1950, quando começaram a surgir as primeiras marchinhas de carnaval. Com isso vieram os trios elétricos e aí nós conhecemos o carnaval hoje de uma maneira totalmente diferente que ele era lá no paganismo, ou lá na Roma Antiga, ou lá no cristianismo. É totalmente diferente. Porém, se você for parar para prestar atenção na história, no contexto de cada geração, de cada nação, é tudo a mesma coisa. É tudo práticas ilícitas. Pessoas nuas sobre carros alegóricos, pessoas esbanjando o prazer da carne antes de começar a sua quaresma, seus 40 dias de abstinência, digamos assim, da carne, pessoas cultuando outros deuses, tudo aquilo que a palavra de Deus abomina. E nos dias de hoje, mais ainda, principalmente aqui no Brasil, que foi a nação que mais popularizou e mais curtiu, digamos assim, a festa, criando as marchinhas e toda essa bagunça que nós vemos hoje. Particularmente, há pessoas que falam: eu não faço bagunça no carnaval, eu não faço baderna, mas participa da festividade e acaba promovendo a mesma. Não é errado, não é pecado você fazer festas, você se congregar com pessoas para comemorar, mas comemorar do jeito que é comemorado hoje, em especial aqui no Brasil, de uma maneira tão promíscua, com músicas horríveis, com letras e palavreados horríveis. Vocês acham que está certo o jeito que está sendo feito o carnaval hoje em dia? Nunca, na verdade, foi feito de maneira certa. Porém, eu acho que nessa época, aqui no Brasil principalmente, é a época mais abominável para Deus dessas festividades de carnaval, onde pessoas se embriagam, saem a matar, saem a roubar, a se prostituir, casos de violência a crianças, violência sexual a crianças, a mulheres, casos de pessoas que pegam diversas doenças, DSTs, e engravidam também. É complicado. Certamente o carnaval não é uma festividade que agrada a Deus. E se você quer ser cristão de verdade, tem que ficar longe dela. Nem para pegar um apito e sair na rua você deveria fazer, porque você está promovendo tudo aquilo. Não tem como você entrar no covil de leões sem encontrar com os leões. Portanto, fique longe do covil, se você quiser verdadeiramente passar pela porta estreita.